Boa noite. Boa noite. Nós vamos iniciar nossas atividades esta quarta-feira à noite. Primeiro desejando um bom ano novo para todos. Vamos fazer essa abertura. Pedindo permissão do mentor da casa, Eurico Esvarzano, sua equipe, para que ele faça a devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontre. Pedimos a purificação da água, que é necessário para nossas casas. E assim, em nome de Jesus Cristo da caridade, estamos iniciando a atividade esta quarta-feira à noite. Nosso irmão Manuel de Torres vai oferecer a explanação da nossa irmã aqui essa leitura. Evangelho, capítulo 15. Instruções dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra deste estandarte eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante de Deus. Essa divisa é a chamada celeste. É a chama celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida, conduzindo-o à terra prometida. Ela brilha no céu como uma auréola santa na fonte dos eleitos. E na terra está gravado no coração daqueles a quem Jesus dirá: ide à direita, vós, os abençoados de meu Pai. Vós os reconhecereis no perfume da caridade que espargem em torno de si. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada resume melhor os deveres do homem do que essa máxima de ordem divina. O Espiritismo não poderia provar melhor sua origem do que dando-a como regra, pois ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com tal guia, o homem nunca irá desgarrar-se. Portanto, meus amigos, aplicai-vos em compreender seu sentido profundo e suas consequências, procurando por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência responder-vos-á. Ela não apenas evitará que façais o mal, mas vós fará praticar o bem, pois não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, sempre é preciso a ação da vontade. Para fazer o mal, muitas vezes basta a inércia e a indiferença. Meus amigos, agradecei a Deus que permitiu que pudesseis usufruir da luz do Espiritismo. Não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, Ele faz de vós os melhores cristãos. Portanto, fazei que, vendo-vos, se posso dizer que espírita verdadeiro e cristão verdadeiro são uma única coisa, é a mesma coisa. Pois todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, seja qual for o seu culto. Paulo, apóstolo, Paris, 1860. Que assim seja. Sim, sim. Então, boa noite a todos. Boa noite. Que a luz de Jesus possa sempre iluminar nossos corações e nossas consciências. E antes de começar os trabalhos, eu sempre gosto de trazer uma mensagem, porque já vai aquecendo o nosso espírito e a gente já entra no clima também. Essa diz assim: a felicidade é um fruto que se colhe da felicidade que se semeia. Olha só que beleza, né? Para a gente começar 2025. Né? Que bom que todos nós estamos reunidos aqui para mais um ano, mais uma jornada no nosso caminho. E para a noite de hoje, eu trouxe um tema
que com certeza mexe com todos nós e faz parte da nossa vida, não importando a idade, que é o sono e os sonhos. O que nós sabemos, assim, quando a gente está no nosso dia a dia, que a gente trabalhou, teve todos os problemas, aí nós vamos dormir, né? Uns dormem em 5 minutos, outros gastam 2 horas. É uma infinidade de coisas, não é? E o Espiritismo, com certeza, vem nos trazer uma luz, um caminho, nos mostrar por que isso existe. A nossa amiga ali leu hoje o Evangelho, do que o Paulo disse, o Espiritismo vem nos mostrar os caminhos. Então é um tema que é bem interessante para a gente começar o nosso ano de 2025. Quem é que não quer sonhar um pouquinho? Pode ter a idade da mocinha ali, ou a minha, né, que não sou mais mocinho, né, mas já fui um dia. Vocês não acreditam, mas já fui. Então vamos lá. Olha só. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Nós aqui. Olha a resposta. É como se perguntasse se o encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre de seu invólucro, quanto mais groselho é este. Então a gente está aqui, mas nós não temos a consciência plena do que é o mundo espiritual, porque a gente está passando pela nossa prova. Por isso é que nós temos os nossos sonhos. Olha agora, olha só que interessante. Durante o sono, que a gente dorme, que a gente não está consciente, a alma repousa como o corpo, o nosso espírito. Será que ele dorme também? Tem uma caminha lá para ele dormir? Olha a resposta. Não. Olha só, não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. E quem dorme, não importa a quantidade, quando a gente está dormindo, lembrando a gente nos vê dormindo, a gente sabe o que está acontecendo no momento que a gente está dormindo, que o corpo está aqui, ó. Não, né? Porque o corpo fica, mas o espírito vai. E como nós estamos encarnados aqui, pensa se a gente levasse tudo para ver e voltar. Não ia dar certo mesmo, né? Por isso é que o Espiritismo vem esclarecer o que é o sonho, não é? Essa não é a verdade mesmo? Alguém se lembra aí onde está quando dorme? O que acontece? Não, porque não é para isso. Ó, como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Kardec era um grande espírito preparado para nos trazer todas as informações que a gente precisava do mundo espiritual. Pode ver, por isso que ele era professor, falava 5 idiomas, né? Porque ele estava preparado para isso. Ele não deixa passar nada, entende? O Espiritismo veio justamente para nos orientar sobre tudo que a gente tem que saber. E Kardec estava preparado. Vocês já pensaram nisso? Como nós podemos julgar da liberdade do nosso espírito durante o sono, quando a gente está dormindo? Olha a resposta agora. Pelos sonhos, quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdade do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Por isso que a gente não entra em contato, a gente não pode, enquanto está dormindo, como espírito, acompanhar isso tudo, porque ia interferir muito no nosso dia a dia. Dizes frequentemente, tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganas-te. É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Olha que interessante isso.
pobres homens, e vocês viram a linguagem que eles usam conosco? Pobres homens, que é a pura verdade, que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida. Julgai-vos muito sábios, e as coisas mais comezinhas, quer dizer, mais simples, né, que passam pela nossa vida, vos confundem. Nada sabeis responder a essas perguntas que todas as crianças formulam. Que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos? E não é, alguém pode me dizer aí o quê? Não está coberto de razão aqui para a gente. Por que disso? Para a gente ter consciência da nossa luta, da nossa todo o esforço para a gente aprender, fazer as coisas, compreender tudo que o Espiritismo, tudo que grandes mestres vieram nos ensinar nessa área. Mas ainda não acabou. Aquela pergunta ainda continua. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais. Tem pessoas que dizem assim: eu não sonho, raramente eu sonho. Quantos estão aqui que estão nessa? Eu já sonhei muito mais do que eu sonho hoje em dia. Né? E não é uma verdade mesmo isso? Nem sempre sonhamos. O que quer isso dizer? Que nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo que haveis visto, enquanto dormis. É que não tendes então a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Muitas vezes apenas fica a lembrança da perturbação que o vosso espírito experimenta a sua partida no seu regresso, acrescida dado o resultado do que fizestes ou do que vos preocupa quando despertos. Quando nós vamos dormir, a gente leva conosco, dentro a matéria fica aqui, o espírito vai. Nós levamos tudo que a gente passa aqui, quando o dia foi ruim, quando o dia foi feliz. Quando a gente vai dormir, a gente carrega isso. Então a gente pode andar por regiões que vai fazer com que a gente tenha pesadelo ou que tenha aquele sonho maravilhoso. Tudo isso está interligado. E a gente não pode acompanhar isso por causa da nossa condição encarnado na matéria. Isso tem que ficar bem separado. Né? A não ser assim, como explicarias os sonhos absurdos que tanto os sábios quanto os mais humildes e simples criaturas têm? E não é verdade? A diversidade dos sonhos é por isso. Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilâmines. Pusilâmines é covarde. Não é? E a gente sabe que quem conhece o Espiritismo, quem lê o livro dos Espíritos, quem conhece as obras de tantos autores, que esses espíritos que se aproveitam, nossos inimigos, os maus, se aproveitam às vezes para nos perturbar, nos tornar a nossa vida bem difícil. Temos vários exemplos disso, de pessoas que se deixam levar, têm condições de ser dominadas por esses espíritos, né? Fazem coisas absurdas. Né? Então, aí eles fecham essa pergunta assim: os sonhos são efeito da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida, que se alonga até os mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos de precedentes existências ou das existências anteriores. As singulares imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, é que formam esses conjuntos estranhos e confusos, que nenhum sentido ou ligação parecem ter. Então, olha só como o sonho e o sono também são coisas complexas, que nos trazem realmente, às vezes, coisas bem difíceis. Outra pergunta: por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Por quê? Como se diz, né?
Você pode me dizer, você pode, eu posso. Por quê? Vocês se lembram de todos os sonhos, do que acontece? Não, né? Olha só que interessante, Kardec é a fundo nisso aí. Vamos ver por que então. Em o que chamas sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra durante o sono um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas, olha o Espiritismo, ele tem essa palavra que eu gosto muito, mas, olha só, esse é um aviso para a gente se ligar. Mas, como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Não é da matéria que chega aqui no nosso corpo, o sonho, o sono. É o espírito, é a nossa parte sutil, etérea. A matéria fica ali, jogada na cama. Né? Então, olha que legal isso. Então, agora a gente já teve um esclarecimento para a gente pensar, é mesmo, por que eu não me lembro do sonho? Ou então, porque ele não tem nenhuma necessidade para a gente. Mas vamos em frente, que esse troço é bem interessante. Ó, quem é que não passou por isso? Quando, em sonho, vemos pessoas vivas, muitas nossas conhecidas, a praticarem atos de que absolutamente não cogitam, não é isso puro efeito de imaginação? A gente sonha com aquela pessoa tão querida, aprontando uma barra bem pesada, o que a gente pensou? O que está fazendo isso? Né? Então, isso é o quê? É puro efeito de imaginação ou realmente pode acontecer? Olha só. De que absolutamente não cogitam? Dizes. Que sabe a tal respeito? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu, como o teu as vai visitar, sem que saiba sempre em que eles pensam. Demais, não é raro atribuir de acordo com o que desejais às pessoas que conheceis o que se deu ou se está dando em outras existências. Todo mundo que está aqui, amanhã eu vou desencarnar. Aí se alguém aqui falar, se lembra daquele palestrante lá de Torres, o Manuel? Aí alguém vai pensar assim, aquele cara que era interessante, ele tinha isso, ele tinha aquilo, mas será que ele era tão bom assim? Como é que será que ele está no mundo espiritual? Né? E aquele nosso vizinho querido, o que a gente diz, né? Se a gente gosta dele, vamos dizer, tomara que ele possa se dar bem no mundo espiritual. Se aquele vizinho que a gente adora, já pensa assim, que bom que ele foi para o inferno. Não podemos fazer isso? Podemos. Né? Então a resposta aqui realmente está muito verdadeira. Né? A gente não tem condições de avaliar tudo isso. Vamos ver outra aqui. Ó, outra interessante. Dá-se também que durante o sono, ou quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, acodem-nos ideias que nos parecem excelentes e que se nos apagam da memória, apesar dos esforços que façamos para retê-las. De onde vêm essas ideias? Todo mundo já passou por isso, né? A gente acordar, querer se lembrar de uma coisa boa. Pô, eu vi uma sombra, eu vi isso, eu vi aquilo, mas eu não consigo me lembrar. Por que então disso? Olha a resposta. Provém da liberdade do espírito que se emancipa e que, emancipado, goza de suas faculdades com maior amplitude. Também são frequentemente conselhos ou que outros espíritos dão. E aí, como Kardec, eu disse que era o cara, ele fez a subpergunta A dentro daqui, né, durante o sono. De que servem essas ideias e esses conselhos, desde que, pelos esquecer, não os podemos aproveitar? Olha só a pergunta dele, né? E olha a resposta. Essas ideias, em regra,
mais dizem respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo. Pouco importa que comumente o espírito as esqueça quando unido ao corpo. Na ocasião oportuna, voltar-lhe-ão como inspiração de momento. De vez em quando a gente não está numa situação e tem aquela, quando diz assim, nossa, que inspiração que eu tive. Não é assim? Olha aqui a resposta. Tudo um conjunto de coisas que estão assimiladas no nosso espírito. Entende? Ele tem essa dimensão imensa e essa liberdade imensa de andar por aí. Não é? Para nos ajudar, lógico. Né? Então, os sonhos a gente deve sempre se curtir ou pensar neles, pensar sempre, vamos pensar agora de uma forma assim menos fantasiosa, né? Vamos ver, quando eu sonhar agora eu vou me ligar. Será que é para o meu bem? O que é uma dica? Ou então, se eu sonhar que eu estava voando por aí, que bom. Eu não sou passarinho, mas hoje eu voei, que bom. Nós vamos tentar tirar proveito disso, porque muitas vezes ele nos arrasta. Olha só, pode a atividade do espírito, nosso espírito, está dando uma banda por aí, durante o nosso repouso corporal, fatigar o corpo? O corpo está lá. Será que o nosso espírito pode fatigar? Se o espírito está liberto, não é o corpo que está sendo usado? Vamos ver. Pode, pois que o espírito se acha preso ao corpo, qual balão cativo ao poste. Assim como as sacudiduras do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Olha que comparação simples, mas que nos dá uma situação muito clara. Prende alguma coisa num poste, numa vara bem firme, e deixa ali o vento, não sacode, não cria esse atrito, o nosso espírito também, mesmo se libertando, ele ainda tem esse elo, né, que a doutrina espírita nos deixa claro, né, esse elo. Quando ele vai, mas essa ligação não se desfaz. Então ele pode deixar alguma resposta disso para nós, não é? Olha só outra coisa interessante, isso aqui todo mundo vai gostar muito, olha só. Podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sonho, da que a gente dorme, né? Vamos ver. Certo, e muitos que julgam não se conhecerem, costumam reunir-se e falar-se. Podes ter, sem que os suspeites, amigos em outro país. É tão habitual o fato de irdes encontrar-vos durante o sono com amigos e parentes, com os que conheceis e que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazei essas visitas. Né? Olha só, que interessante. Isso aqui a gente pensa assim, parece meio absurdo, né? Mas pode, não pode? Às vezes a gente se lembra de pessoas que estão distantes. E aí, como é que você vai lembrar daquela pessoa que durante o dia você nem se ligou que ela existia ou que ela estava longe de você e de repente no dia seguinte tu, poxa vida, olha, eu me lembrei da fulano de tal. Pode ser isso aqui. O espírito vai e traz a impressão com ele, né? Deixa eu ver. Então aqui, ó, Kardec faz essa pergunta, se duas pessoas que se conhecem, pode se visitar a gente vivo que pode. Aí ele faz outra pergunta, que utilidade podem elas ter se a convidamos? Então, que utilidade elas podem ter se a gente esquece? Lembra que Kardec bate na mesa para nos deixar bem conscientes de tudo? De ordinário, olha só por que disso, por que a gente esquece? De ordinário, ao despertardes, guardais a intuição desse fato, da qual se originam certas ideias que vos vêm espontaneamente, sem que possais explicar como vos acudiram. São ideias que adquiristes nessas confabulações. Então, isso aí fica bem reduzido. Ó, olha só, outra que vai mexer com a gente. Pode o homem
pela sua vontade, provocar as visitas espíritas, quando a gente vai dormir, nós podemos provocar essas visitas espíritas? Pode. Por exemplo, dizer, quando está para dormir, quero esta noite encontrar-me em espírito com fulano, quero falar-lhe para dizer isto. Então, olha só que dica para nós. Não vamos agora achar que tudo que a gente falar e pedir vai acontecer, né? Eu tenho uma lista de 30. Os 30 vão vir? Não. Mas aonde for preciso, necessário, uma coisa boa para ele no mundo espiritual e para nós, vai acontecer. Então vamos ver a resposta, então, já que ele faz essa pergunta, né? Se nós podemos provocar as visitas. Olha a resposta. O que se dá é o seguinte, 2 pontos. Adormecendo, o homem, seu espírito desperta, e muitas vezes nada disposto se mostra a fazer o que o homem resolvera, porque a vida deste pouco interessa ao seu espírito. Uma vez desprendido da matéria, isso com relação a homens já bastante elevados espiritualmente, os outros passam de modo muito diverso a fase espiritual da sua existência terrena. Entregam-se às paixões que os escravizaram ou se mantêm inativos. Pode, pois, suceder, tal sejam os motivos que a isso o induzem, que o espírito vá visitar aqueles com quem deseja encontrar-se. Mas não constitui razão para que semelhante coisa se verifique. O simples fato dele o querer quando desperta. Então, não adianta a gente pedir só porque a gente quer, porque a gente acha, quer levar vantagem. Agora, se tem uma finalidade boa, com uma intuição de se corrigir algum defeito que você se lembra que cometeu com alguém, aí sim, aí o que está entrando? Todo o lado da fraternidade, da caridade, de você não mais cometer erros, então jamais o espírito poderá ser deixado de lado. Assim, não, você vai esperar mais 5 anos, 10 anos, 20 anos. Né? Então pode sim, mas não como a gente quer ou imagina, mas a gente pode pedir. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês, que é minha, pessoal, que aconteceu comigo, eu não tenho mediunidade nenhuma. Não, eu participo da mediúnica, até quando necessário eu faço o atendimento, o coordeiro do trabalho, mas eu não tenho aquela mediunidade de ver, de ouvir, de sentir. Então isso para mim foi uma coisa muito impressionante. Durante a minha vida eu tive um parente, né, um meio-irmão, que ele nunca me agrediu. Mas ele nunca foi afável, nunca deu a mínima para mim. Porque eu é que era meio irmão dele, a família dele me ajudou a criar. E o resto a gente se dava bem, tá? Aí eu vim para o Rio Grande do Sul, larguei o Rio, larguei tudo, ele ficou lá. Ele desencarnou no Rio já há mais de 30 anos, eu vim para cá em 76. E quando eu saí do Rio, eu já não tinha mais contato com ele. Então eu não tinha nenhum sentimento agradável por ele. Mas quando o Espiritismo entrou na minha vida, um dia eu disse assim, fulano de tal, segue o teu caminho. Porque eu tinha pesadelos horríveis com ele. Eu só tinha pesadelos pesada com ele, sabe? Mas na vida ele nunca me agrediu. Tá, tudo bem. Aí um dia eu disse assim, cara, sabe de uma coisa? Segue o teu caminho. Pô, me esquece, cara. Segue o teu caminho, não tem nada contra você. Tchau, passa bem. Sabe, assim mesmo. Né? Tá, como quem diz, vai, cara, vai embora, vai viver teu mundo. Eu não tenho nada contra você. Tá, aí, passado um tempo, os pesadelos começaram a ficar menos agressivos, depois eles começaram a ficar mais sutis. E o tempo passou. Eu já estou aqui desde 76. Ele nunca sabia o meu endereço aqui no Rio Grande do Sul.
E de Torres, de Porto Alegre, eu me mudei para Torres. Um belo dia, eu estou na minha casa, em Torres, tá? E olha os sonhos, olha o sonho. E aí, não foi, o Espiritismo nos deixa claro o que é o sonho e o que não é também. Aí me aconteceu isso, eu estava dormindo, de repente, eu estava na sala e abri a porta do quarto do meio, que é de visitas. Quando eu abri a porta do quarto do meio, que a porta fez assim, quem é que estava a essa distância de mim? Ele, o César. Olha que impressionante isso. Sabe, não durou 30 segundos. Quando eu abri a porta, ele estava aqui, que eu dei de cara com ele, eu fiquei na minha. Tá? Assim, quando eu olhei, eu identifiquei ele, lógico. Agora vamos à realidade. Abri a porta, quando eu olhei para ele assim, ele me disse, posso te dar um abraço? Olha bem, posso te dar um abraço? Só isso. Eu olhei para ele bem e disse, pode. Ele me abraçou, não disse mais nada, os espíritos levaram ele. Aí, esse pesadelo acabou, isso já tem uns 4 anos mais ou menos. Já estava sutil. Nunca mais eu sonhei com ele, e ele está no mundo espiritual agora. Agora, de vez em quando, eu mando um abraço para ele também, sabe onde ele está. Peço para a corrente espiritual, meu Jaguarda, mandar um abraço. Olha como que nós estamos vendo aqui funciona. Isso a mim impressionou, entende? Abrir, dar de cara com o César e ele falar assim para mim, posso te dar um abraço? E foi embora. E aí, está lá no mundo espiritual e eu nunca mais tive contato, aí ele continua no mundo espiritual, evoluindo, e eu estou tocando minha vida aqui. Olha só que coisa incrível, isso eu nunca me esqueci, foi uma coisa assim que me marcou muito como espírito, porque eu não tenho mediunidade, assim, de ver, de ouvir, de nada. Então, se isso aí se ajudar alguém que tem algum problema com algum parente também, faça isso. Manda uma mensagem para ele que, cara, segue o teu caminho, não tem nada contra você. Deixa, sabe? Um dia, quem sabe, a gente se encontra. Quem sabe, se alguém tem, vai poder ajudar também. Né? E agora, o nosso tempo está na hora boa, vamos ver. E aí fecha esse capítulo aqui, ó, com essa pergunta aqui. Ó. Depois continua, mas é outro tema. Ó, podem espíritos encarnados reunir-se em certo número e formar assembleias? Olha só, nós estamos reunidos aqui, né? Será que no mundo espiritual isso é possível? O que vocês acham? Já pensaram nisso? Olha a resposta. Sem dúvida alguma, os laços antigos ou recentes da amizade costumam reunir desse modo diversos espíritos que se sentem felizes de estar juntos. Olha, quem sabe a gente de vez em quando não se reúne com uma turma nossa de bons amigos e de velhos tempos que já estão desencarnados e a gente está aqui. Quem sabe a gente de repente não se encontra nessas reuniões com eles. E aí tem assim uma anotaçãozinha que diz assim, pelo termo antigos se deve entender os laços de amizade contraída em existências anteriores. Ao despertar, guardamos intuição das ideias que aurimos nesses colóquios, mas ficamos na ignorância da fonte de onde promanaram. Então, esse era o capítulo de hoje que eu tinha para trazer para vocês, né, para a gente começar o nosso 2025, todos nós que estamos reunidos aqui, um esclarecimento bem interessante para os nossos planos, para os nossos sonhos, como também para os sonhos da matéria, do espírito que se liberta. E para encerrar, eu vou trazer uma mensagem aqui para nós, para deixar mais assim, light no final desse trabalho de hoje. Olha só. Às vezes, tenho uma vontade selvagem de voar,
vencer a maior distância e pousar numa estrela. Mas aí eu vejo que tenho o pensamento, que é livre como o vento e amigo inseparável do tempo. Asas para quê? Às vezes passo como brancas nuvens que encantam, outras como a tempestade que assusta. Quem sabe um dia o silêncio do meu caminhar vai se encontrar com o silêncio do luar. Quem sabe um dia eu vou acordar, olha agora, justamente onde o sonho não pode me levar. Uma boa noite a todos e um bom 2025. Nós vamos ir para a radiação para os lares. Nesse momento, você se concentre para enviar o pensamento positivo para o irmão que está precisando de ajuda no lugar que ele estiver. Você, irmã, vai fazer isso. Amado Mestre, mais uma vez aqui estamos reunidos em Teu nome, com o amparo dessa equipe memorável de Eurípides Barçanufo, e queremos aproveitar para agradecer a oportunidade por mais esse ano que se inicia, pelo que terminou, e pedir por todos aqueles que não têm a oportunidade que nós estamos tendo da reflexão, do estudo. Muito obrigada, Senhor. Que os nossos irmãos de jornada, principalmente aqueles que partiram antes da gente, aqueles que nós anotamos no nome, na caixinha para a oração, que eles recebam neste momento as irradiações dos nossos amoráveis pensamentos, que eles recebam toda essa energia em forma de harmonia, de equilíbrio e de paz, onde quer que estejam. Que a gente possa ter a oportunidade de pedir perdão, como foi explanado a história do nosso irmão. Que a gente possa pedir que sejamos perdoados e que nos perdoem, porque estamos neste mundo de provas, e quando alguém vai antes de nós, com certeza leva alguma coisa da gente, ou deixa a sua saudade conosco. Por isso, Jesus, é com muita gratidão por esse entendimento que a gente pede que todos aqueles que estão no mundo espiritual, nossos entes queridos, que eles tenham a certeza que um dia estaremos juntos, aqui na Terra ou no mundo espiritual. Muito obrigada. Queremos, Senhor, orar pelos nossos irmãos suicidas, por aqueles que não tiveram a coragem de continuar essa jornada aqui na Terra. Eles também terão novas chances. Muito obrigada, Senhor. Queremos orar por aqueles nossos irmãos que estão desencarnando de forma violenta, nessas guerras insanas, no trânsito, esses desencarnes coletivos em acidentes e grandes catástrofes. Que eles sejam amparados, Jesus, e levados para um local de refazimento e se preparem para uma nova etapa de aprendizado no mundo espiritual ou aqui na Terra. Geralmente é aqui na Terra mesmo, não é? Que aqui é a escola. Obrigada, Senhor. Queremos neste momento orar pelos nossos irmãos de jornada que se encontrem nos hospitais, em um leito de dor, nos asilos, nos manicômios, nos presídios, nos orfanatos. Que todos eles encontrem uma mão amiga e recebam esta caridade com muita humildade, tendo a certeza de que não estão só, nem desamparados.
Obrigada, Senhor. Queremos então aproveitar que o mundo espiritual está todo a nosso favor e fazer as nossas irradiações para os nossos lares. Que cada aposento da nossa casa seja irradiado por essas luzes, por esse magnetismo em forma de harmonia, de equilíbrio, saúde e paz. Que todos aqueles que convivemos na nossa casa possamos exercitar o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade, tolerância e amor. Muito obrigada, Senhor. E nós que aqui estamos, queremos pedir o amparo do nosso mentor espiritual para que o passe seja magnetizado em forma de saúde e que a gente saia daqui muito melhor do que quando chegamos. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Assim seja. Nós vamos para o passe, vitalício e secretário da guarda para receber os limites positivos.